Como a Gestalt vê a depressão? Depressão, como a gente tem ouvido falar, é uma doença que afeta o humor da pessoa. Assim a psiquiatria a define, né? E assim muitas pessoas acreditam. Aqui na Gestalt não temos nenhuma objeção a essa definição. Mas temos uma maneira própria de olhar para essa questão da depressão. A gente utiliza um dos nossos principais conceitos teóricos para fazer esse olhar: o ajustamento criativo. Normalmente, quando o ajustamento criativo está funcionando em perfeitas condições, as demandas da nossa vida se apresentam, fura um pneu do carro, né? O pão do seu sanduíche cai virado com a manteiga para baixo, em cima do piso, né? Você olha para essas coisas e consegue prontamente reagir para elas de uma forma madura, equilibrada. No caso da depressão, esse ajustamento criativo adquire uma forma diferente. Nós entendemos ele como um ajustamento depressivo nesse caso. E qual seria a diferença de um diagnóstico de depressão para essa ideia de um ajustamento depressivo? Pouca coisa. Essa ideia dos sintomas, como por exemplo não ter vontade de fazer nada, tornar-se irritável em mais momentos do que o comum, ter alterações do sono, ter alterações no apetite, apresentar um humor melancólico a maior parte do dia, tudo isso vai estar presente, porque é critério diagnóstico. Inclusive nem citei todos aqui, né? Listei 5 porque normalmente esses 5 que eu listei costumam ser os principais que se apresentam e normalmente são utilizados para fechar o diagnóstico de depressão. E aí, sobre o diagnóstico em si, inclusive, deve-se dizer, ele precisa que tais critérios e outros estejam presentes por uma determinada quantidade de tempo, de modo persistente na vida da pessoa, para que seja diagnosticada a depressão. E aí, uma vez diagnosticada, o tratamento acontece. Pode ser um tratamento puramente medicamentoso, como muitas pessoas acabam preferindo fazer, ou então um tratamento combinado, em que há a interação entre a medicação, né, atividades laborais, por exemplo, e psicoterapia. Muito bem, esse é um aspecto pelo qual normalmente a coisa acontece. Tá, mas e o ajustamento depressivo? A característica de um ajustamento depressivo é a de rigidez na forma depressiva de ver as coisas e de se envolver com elas. Não quero comer, às vezes está associado com se eu comer eu vou engordar. Não quero comer, muitas vezes está associado com se eu comer eu vou engordar. Dependendo do que você comer, se comer com frequência e para além do que o seu corpo suporta, sim, você pode engordar. Mas você pode comer o que você gosta e não engordar também. A diferença entre uma situação e outra é a dosagem, né? Se você comer numa quantidade o suficiente para o seu corpo se alimentar, né, vai ser um pouco mais difícil de engordar. Essa é a realidade, mas aí a pessoa
estando rígida ali, numa forma depressiva de se ajustar, ela vai sempre pensar que se ela comer, ela vai engordar, então ela não come. Isso é um exemplo, não é regra, certo? É um exemplo, não é regra sobre isso. Muitas vezes, a pessoa num ajustamento depressivo, ela só come o tempo inteiro e não sabe nem o que está comendo, nem por quê. Porque ela não sabe que aquele momento onde ela está comendo sem saber o que está comendo, nem porquê, nem a quantidade, ela não está comendo nada, ela está alimentando algo emocional através da comida. Por isso que nem se dá conta do tanto que comeu. Então perceba que aqui na leitura que a gente está fazendo da Gestalt, o ajustamento depressivo é essa forma que a gente se envolve, seja por meio da percepção ou da emoção, com a nossa vida, e essa forma está depressiva. Dessa maneira, é isso que é abordado pela Gestalt quando você chega aqui para um atendimento no qual você manifeste, né, que quer dar uma olhada numa suposta depressão. Então, a intervenção que a Gestalt faz é ajudar a pessoa a entender como esse ajustamento depressivo está acontecendo, né? E refletir se é possível se apropriar dele ou não, né? Os tratamentos combinados, historicamente e estatisticamente, são aqueles que dão um resultado melhor. Historicamente, os tratamentos combinados são aqueles que dão um resultado melhor para os transtornos psiquiátricos. Com relação à depressão, não é diferente. Com relação à depressão, não é diferente. Sendo assim, com relação à depressão, não é diferente. Por isso, essa é a orientação, né? Se você acha que tem, ou conhece alguém que tenha, ou que você suponha que tenha a depressão, e queira ajudar essa pessoa, lembre-se disso, dá para conviver bem consigo mesmo, ainda que se esteja num quadro, né, de depressão ou ajustamento depressivo, apenas atualizando a forma de perceber e de se envolver com a vida. Mas justamente pelo fato de passar a se envolver com a própria vida, muitas pessoas desistem antes mesmo de começar. Então, se você quiser identificar aí o ponto em que você está e o ponto o qual você se autoriza a ir do seu caminho, no link da descrição desse vídeo, sugestões de oportunidades em que você pode começar a fazer isso e que respeitam a sua individualidade, sua disponibilidade e o ritmo que você consegue ir, certo? Então, gratidão por me assistir, nos encontramos no próximo vídeo. Às vezes a vida cobra, às vezes ela ensina. Quem acredita sabe, sente paz no silêncio, mesmo suportando as lágrimas do olhar.